Pronto, está online. Estamos online. Não apareceu para mim, não, Jefferson. Está carregando, tem um delayzinho, professora. Ah, tá certo. Estamos online. Não apareceu para mim, não, Jefferson. Está carregando, tem um delayzinho. Ah, tá certo. Prontinho. Eu não estou vendo nada no meu celular, olha aí. Apareceu agora. Alguém na sala, Jefferson? O professor Hernani acabou de entrar. Olá, meu querido Hernani. Boa tarde para você. Um grande abraço. Olá, Helena Vanessa. Boa tarde, Jorge Salles. Boa tarde, Danilo Winchester. Estamos aguardando a professora Dirce e a professora Cláudia. Olá, João Correia. Boa tarde. Buenas tardes desde Rivera, Uruguai. Meu Deus, que fantástico. Boa tarde, Pedro Henrique. Ó, o Diego da UFRJ. Boa tarde, Diego. Luzanira, que eu já tinha encontrado antes. Olá. Como estás? Nesse momento, Boa tarde a todos que estão chegando. É um prazer grande tê-los aqui. E já estamos online também no site editoraserconvite.com, quem não puder acompanhar pelo Facebook. A professora Dirce acabou... Andrei, do Pará, um abraço para você, Andrei. A professora Dirce vai entrar na sala agora, ok? Certo. Boa tarde, querida Dirce. Tá bom. Boa tarde, tudo bom? Que prazer vê-la aqui nessa plataforma. Olá, Cláudia. Fazer o quê, né? Boa tarde. A Cláudia é a mais geográfica de todas, tem um mapa mundi atrás dela. Olha que coisa mais chique. Mas a Dirce tem livros. É uma grande concorrência. Faz anos que eu junto livros. É isso aí. Eu junto livros. Quando eu tive que vir para os Estados Unidos, quando eu vim para os Estados Unidos, eu tive que me desfazer da minha biblioteca no Brasil. Foi um drama. Foi um drama. Doei para as livrarias, doei para as bibliotecas, doei para os amigos. Tive que me desfazer de tudo, porque não podia trazer, né? Eu não estou indo para lugar nenhum, mas já estou me desfazendo de muita coisa. Também está fazendo isso, né? Porque além do que tu está vendo aqui, eu tenho lá um outro quarto que eu não sei mais onde vou botar livro, e aí eu já dei muita coisa, e daqui para frente é só doação. É verdade. Foi muito doloroso, mas, por outro lado, eu fiquei contente de ver que eu teria como contribuir para a formação de outras pessoas doando, não é? Porque os livros, você não mexe nos seus livros todo dia. Não. Eles vão ficando acumulados. Agora, eu tenho uma alternativa. Eu não vou doar toda, porque já está decidido que é a herança da Maíra, que é geógrafa, e ela quer ficar, então... Tá certo. Aí tem uma razão especial dentro de casa, com certeza. Isso. Só não sei aonde ela vai botar esses livros na casa dela, mas... Arruma um jeito, arruma um jeito. Agora, eu estou doando muito periódicos. Eu tenho periódico lá dos anos 40, aquelas revistas brasileiras de geografia, boletim geográfico, horrores. Que aqui, maravilha. Ó, eu não sei o que fazer, porque
Hoje está tudo praticamente online, ninguém mais tudo quer. Tudo praticamente online. Tem até biblioteca que nem aceita mais. Não, a nossa aqui da URGS, eu quis doar, não aceitou. Exato, é um problema, realmente. Tem alguma coisa para a biblioteca nova do curso de Geografia de Tramandaí, que é um campus avançado. Mas agora não sei se eles continuarem querendo levar, levam. Se não, não sei o que vão fazer. Aí eu vou deixar que eles resolvam depois, mais tarde. Então, em breve estaremos começando. Em 2 minutos, nós daremos início à entrevista com a professora Dirce Sueter-Garay. Boa tarde a todos. Está tudo ok aí? Tu está me vendo direitinho? Estão aqui dizendo nos comentários, diz que a imagem está ótima, que o som está excelente, que está tudo perfeito. Eu vou ver aqui os comentários, eu vou ligar aqui no comentário. Certo. Boa tarde, Abraão, do Pará. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Marcelo Dantas. Não dá para cumprimentar todos os amigos e amigas. Eu mando um abraço geral, agradecendo já a presença de todos nessa nossa entrevista com a nossa querida professora Dirce, com a presença da querida professora Cláudia e com o apoio do querido Jefferson. Jefferson, podemos começar? Ainda tem 1 minuto, né? Então, Wanda, diga. Eu já vi aqui que o Jorge Salles está dizendo que aceita alguns livros. Então, se ele quiser entrar em contato comigo, eu digo algumas coisas, ele pode me dizer os temas, se eu tiver, eu posso me passando. Ah, que maravilha. Pronto, já está ajudando a resolver um problema. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Ana Paula. Eu vou botar vou pegar uma água aqui, ainda tem 1 minuto, né, Jefferson? Também, sim, professor. Vou pegar uma aguinha. Eu já peguei. Eu tenho que começar a participar dessas entrevistas do meu escritório, porque eu sou muito minimalista. Eu acho que eu sou mais minimalista aqui, né? Eu não tenho nada de minimalista. Não consigo. No meu escritório também tem muitos livros, só que eu faço do quarto porque eu tenho um filho de 4 anos que se eu fizer lá, ele não me deixa em paz. Não, eu só trouxe a biblioteca para a minha casa quando me aposentei, porque eu tinha ela toda na URGS, né? E eu trouxe quando me aposentei, porque com a criançada em casa e confusão, e não dava muito para estudar mesmo, eu estudava na universidade. Tá? Agora não, agora mudou. Agora, e principalmente agora na quarentena, trabalho em casa. Verdade. Pronto, podemos começar? Podemos. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos dar início à nossa 4ª atividade do projeto Território Científico, da editora Sertão Cult, que é realizado com apoio do mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Estadual do Ceará e coordenado por mim. As entrevistas estão sendo feitas com geomorfólogos do Brasil todo e serão transcritas posteriormente na forma de capítulos de livros que irão criar o livro intitulado Introdução à Geomorfologia, Entrevistas com Geomorfólogos. O livro, que sairá no formato e-book e formato impresso, deverá ser lançado até o final do ano. E nessa atividade de hoje, nós vamos, então, entrevistar a professora Dirce Sueter-Garay, que é licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado e doutorado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo. É professora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é professora na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, Unijuí. Foi coordenadora da área de Geografia na CAPES e presidente da ANPEG.
trabalha principalmente com os temas arenização, geomorfologia, filosofia da geografia física e da geomorfologia. Professora Dirce, muitíssimo obrigada pela gentileza de ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande tê-la abrilhantando essa nossa atividade. Vai participar da entrevista eu mesma, que sou professora doutora aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e atualmente professora visitante no mestrado acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará. E vai participar também a professora Cláudia Saboia Aquino. A professora Cláudia possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Recife. Atualmente é professora da Universidade Federal do Piauí e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Piauí. É editora-chefe da revista eletrônica Equador. Trabalha com os temas ensino de geografia física, geodiversidade, patrimônio geomorfológico, geoconservação, bacia hidrográfica, desertificação e planejamento ambiental. É pesquisadora Produtividade 2 do CNPq. Professora Cláudia, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite para participar dessa atividade com a professora Dirce. É uma honra tê-la aqui conosco. E o terceiro entrevistador é o Jefferson Lins, que é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará e em História pela Universidade Estadual do Ceará. É mestre em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é sócio-diretor da editora Sertão Cult, que está promovendo esse conjunto de entrevistas e lançará o livro. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em assessoria de imprensa, produção editorial, atuando principalmente nos temas educação, economia, comunicação, história e agora também em geografia. Jefferson, eu passo a palavra para você, para a gente dar início a essa nossa atividade. Boa tarde a todos. Mais uma vez, professora Dirce, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma honra tê-la aqui conosco. E obrigado a todos que estão assistindo. Vamos direto ao assunto, né? Falar logo com a primeira pergunta. Com certeza. Professora, você poderia falar um pouquinho é até eufemismo, né? Um pouquinho é bom. Da sua trajetória acadêmica, o que a levou a ingressar nessa área de pesquisa, para a gente entender um pouquinho da sua inspiração. Ok, em primeiro lugar, eu quero dar uma boa tarde a todos, né? A vocês quatro aí, os três que estão me entrevistando, eu estou me vendo na tela achando que eu sou... Comecei. A vocês três, né? A Wanda, o Cláudio e o Jefferson. E também uma boa tarde para todos os que estão aí virtualmente assistindo essa conversa. E quero já, de início, né, fazer um concerto na apresentação que a colega Wanda fez, porque eu fui, Wanda, há muito tempo professora da FIDENE, que é a atual da Unijuí, aliás, é onde eu comecei a trabalhar. Atualmente, eu sou visitante na Federal da Paraíba. Ah, tá certo. Isso não está no seu currículo Lattes. Tá, sim, mas não vamos discutir agora. Desculpe. Não tem desculpa, não precisa pedir desculpa, é só uma... É uma informação importantíssima. Muito obrigada por esclarecer. Eu sou professora efetiva na Federal da Paraíba, né? Eu tenho muito orgulho disso, então é importante que seja colocado. Com certeza. Bom, então, dito isso, e agradecendo, e dizer que é um prazer, né? Vamos ver como é que me saio nas respostas às questões. Jefferson me pergunta sobre a minha trajetória e principalmente a escolha do tema, né? E realmente, se eu fosse falar da trajetória acadêmica no conjunto daquilo que é ser um acadêmico, era tanta coisa, porque é educação, é ensino, é extensão, é pesquisa, é administração, então não dá.
Então, vamos centrar só na trajetória da pesquisa. Bom, como a própria Wanda já falou, eu me formei na Federal de Santa Maria, né? Me formei em 72, e eu saio de lá com uma formação, como todos nós, muito compartimentada em Geografia Física e Geografia Humana, ainda que lendo os clássicos que nós fazíamos ler na época, os clássicos ensinavam que a geografia é essa ciência da conexão e da relação entre natureza e sociedade. Quando eu me formo, eu saio com esse questionamento. Bom, a geografia é isso, mas o que eu aprendi é fragmentos, né, de diferentes setores da geografia ou mesmo de campos do conhecimento. E desde então, quando eu dei continuidade à geografia e iniciei a pesquisa a partir, basicamente, do mestrado, eu me coloquei essa como uma questão fundamental. Eu gostaria de fazer um estudo de relação da natureza e sociedade. Portanto, um estudo mais geográfico do que propriamente aquilo que eu por muito tempo, fui identificada, né, que é a geomorfologia. Agora, por que eu escolho, digamos, como ponto de partida a geomorfologia e permaneço trabalhando na geomorfologia até hoje? Porque na minha graduação, a geomorfologia e as ciências da natureza, a geologia, a pedologia, a biogeografia, foram muito fortes na Universidade Federal de Santa Maria. E eu tive um professor de geomorfologia exemplar, assemelhado na sua forma de ser professor, claro que sendo uma outra pessoa, tendo a habilidade do desenho, né, como tinha o professor Absaber, por isso que eu digo a semelhança, e sendo um excelente professor de geomorfologia, eu me encantei pela geomorfologia e eu diria que foi o que eu mais aprendi na universidade. Então, quando eu pensei em me dedicar à pesquisa, eu pensei em trabalhar a partir daquilo que eu mais conhecia, que era a geomorfologia. Ao mesmo tempo, eu tinha essa questão colocada de que eu queria fazer um estudo de relação natureza e sociedade. Então, essa foi a minha tentativa desde o início. Já desde o mestrado, a dissertação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando falar de processos, mas o título da minha dissertação já fazia referência à atividade humana como processo geomorfológico, né? Terminado o mestrado, vem o doutorado, e o doutorado se constrói, e o objeto do meu doutoramento se construiu num momento, num contexto em que no Rio Grande do Sul, era início dos anos 80, a discussão ambiental, não só no Rio Grande do Sul, mas enfim, no Brasil, no mundo, mas no Rio Grande do Sul tem um papel importante nisso, se começa a discutir a questão ambiental e, nesse contexto, descobrem-se os areais do sudoeste do Rio Grande do Sul e um primeiro estudo levado a cabo por um agrônomo da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul passa a definir areais como desertos e processo como desertificação. A imprensa no Rio Grande do Sul difundiu como assim sendo, e eu, acompanhando a imprensa, me interessei por esse tema, que era a desertificação no Rio Grande do Sul, né? Por, no mínimo, 3 razões. Primeira, no campo ambiental, né, que era a discussão do momento. A segunda dizia respeito ao fato de que, como era atribuído nesses estudos a desertificação no Rio Grande do Sul como um processo antropogênico, uma vez que era vinculada à expansão da agricultura comercial do soja, e seria a lavoura de soja a principal consequência dos problemas erosivos e de formação dos areais, era um tema que encaixava muito bem nos meus interesses, porque, ao trabalhar com essa questão, necessariamente eu teria que trabalhar com a questão da natureza e da sociedade, né? E, por último, por se tratar de um tema, de um objeto, ou de um espaço que eu convivi desde criança no meu município, né? Porque na propriedade
ainda que pequena, mas uma pequena propriedade pastoril de propriedade de uma tia minha, existiam os areais, e, como eu sempre digo, costumava brincar nos areais desde criança. Meu avô contava muitas histórias sobre os areais, os grandes areais do município. Então, eu me dediquei a esse tema e, de lá para cá, desenvolvi a tese, construí, como processo de explicação dos areais, o processo de arenização. Eu neguei, por construção da tese, de que os areais eram, na origem, antropogênicos, mas que eram, na origem, naturais, podendo, sim, ser intensificados pela atividade humana, mas eles têm uma origem associada a uma paisagem extremamente frágil que compõe aquela região. Principalmente na minha região, que é o município de Quaraí, onde o soja nunca tinha chegado naquelas áreas, como até hoje não chegou. E de lá para frente foi isso. Construímos, em 89, um grupo de pesquisa, basicamente trabalha junto comigo até hoje, e fez tese no tema o professor Roberto Verdun em 97. Um outro parceiro de longa data é o Laurindo Bacelli, que faz toda a parte de mapeamento e interpretação dos areais na ótica do sensoriamento remoto. E hoje o grupo continua, temos, eu posso dizer assim, uma construção de um modelo, talvez, né, explicativo, ou de uma interpretação mais ampla do que foi a minha tese sobre a gênese e a dinâmica geomorfológica atual desses areais, e assim vamos indo. Não sei se quiser algum detalhe a mais, pode me perguntar, porque... Belíssima trajetória, disse. Inclusive, acho que foi você que cunhou o termo arenização no mundo todo. É um grande feito e hoje é um processo recorrente em termos de pesquisa no mundo todo, graças ao seu trabalho inicial. Nossos parabéns por essa grande feita. Aproveito para lembrar que a temática da nossa entrevista hoje são os processos geomorfológicos na evolução da paisagem. E aí eu entro, então, no tema, lhe perguntando, disse, o que são processos geomorfológicos? Como você poderia nos apresentar essa temática? Então, Wanda, lá vou eu polemizar de novo, antes de falar dos processos. Fique à vontade. Eu penso que, quando tu faz referência ao uso do termo arenização do ponto de vista internacional, pode ser, eu sei e reconheço que, em parte, né, eu tenho colegas na Espanha que conhecem o trabalho e vêm trabalhando nessa perspectiva, como no Brasil, com o conceito de arenização que eu construí como possibilidade de explicação do processo aqui no Sul. Mas, do ponto de vista da língua inglesa, e tu sabe com certeza muito bem, existe também um processo chamado arenization. Uhum. E arenization, do ponto de vista do sentido em inglês, não é a mesma coisa que a concepção de arenização. Né? Certo. Certíssimo, né? Você pode fazer a diferenciação para todo mundo entender, disse? Então, eu sempre falo, porque até do ponto de vista da tradução, quando eu vou traduzir textos para inglês, fica difícil, porque eu não posso traduzir como arenização. Porque se eu traduzir sobre a arenização, e, aliás, existem artigos de brasileiros que, às vezes, utilizam e traduzem para o inglês como arenization. E aí não é outra coisa. O arenization, do ponto de vista da língua inglesa, é um processo de erosão, mas que está associado à erosão de rochas genericamente cristalinas, por intemperismo químico. Entendeu? Perfeitamente. Hã? Entendi, sim. A formação do grus é o que os geólogos é que trazem esse termo. Exatamente.
E, no caso da arenização, o conceito que eu trabalhei é um conceito que diz respeito ao quê? A uma atividade de remobilização de depósitos arenosos, né? Por ações hídricas, especialmente o escoamento superficial concentrado, ravinas e vossorocas, e associado à deflação. Então, tu vê que é bem diferente, né? E esse é um termo que, quando eu vou traduzir ou mesmo conversar com colegas em inglês ou americanos, surge esse problema, que tem que estar sempre explicando, porque eu já, inclusive, recebi mensagens aqui da América Latina, de uma colega da Argentina, querendo que eu enviasse os trabalhos meus para ela dar suporte. Mas aí, quando eu fui ver o trabalho dela, eu digo, não, vamos fazer essa distinção, porque não é a mesma coisa com que eu trabalho, né? Então, eu sempre gosto de fazer esse esclarecimento. Foi muito bem-vindo. E a outra questão é sobre processos geomorfológicos que tu me pergunta. E aí, quando eu li preliminarmente essa questão, a primeira coisa que me veio à mente, e é o que eu vou colocar aqui, é que já em 1981, quando eu defendi o meu doutorado, e era o que eu falava antes, a minha dissertação foi intitulada Atividade Humana como Processo Geomorfológico, o exemplo da bacia do Rio Toropi, Rio Grande do Sul. Em 81, eu fui extremamente criticada por um membro da banca, porque atividade humana nunca, jamais seria um processo geomorfológico, e que, conforme o dicionário geológico geomorfológico do colega Guerra, ele é um processo tipicamente relacionado à dinâmica da natureza. Claro que, na época, eu tentei responder conforme as minhas concepções, mas ficou essa situação no ar. E, diga-se de passagem, a minha dissertação não foi assim muito bem aceita, né, na época. Ocorre que passou 10 anos, eu vou à USP, na banca de uma colega que tratava dessas questões, né, antropogênicas, e trouxe essa questão, e foi extremamente aceito, né, 10 anos depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque tu me pergunta o que são processos geomorfológicos. E aí eu sempre, quando me pergunto o que são processos geomorfológicos, especialmente quando eu estou falando para além da geomorfologia da paisagem, eu acho que os processos geomorfológicos, principalmente na atualidade, onde nós temos a discussão do antropoceno, é necessário pensar processos geomorfológicos para além da dimensão natural, né? Isso torna a análise, especialmente da paisagem, extremamente complexa, né? Porque eu preciso, direto ou indiretamente, nós temos hoje exemplos significativos da ação social, né? Eu não gosto de falar mais de ação humana, genericamente, da ação social sobre a natureza e especificamente sobre o relevo, que geram diferentes formas, né? Então, o que são processos geomorfológicos, professores, seriam, no meu entendimento hoje, todos os processos que atuam na construção, né, e transformação das paisagens. Podemos dizer que sejam das paisagens naturais, mas mesmo sendo as paisagens naturais, tem uma dimensão desses processos que hoje devem ser reconhecidos, que é a dimensão humana e social, né? Então, eu tento aqui trazer de forma muito rápida uma perspectiva de se pensar na atualidade, processos geomorfológicos, né? Processo de constituição do relevo. Mesmo do relevo, mesmo que não seja paisagem, eu acho que temos grandes derivações
de relevo construído, e relevos construídos, inclusive, através de processos humanos, né? Acho que seria por aí. Tá perfeito, tá ótimo. Tá ótimo. Jefferson? Professora Cláudia? Jefferson? É a Cláudia, desculpe, me desculpe, eu viajei aqui. Agora é a professora Cláudia que vai falar. Tranquilo. Boa tarde. Desculpe, Cláudia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Sim, boa tarde. Estamos. Me permita uma parte rapidinho, antes de fazer a pergunta direta à professora professora Wanda, que é justamente de agradecer o convite que você me fez para estar nessa tarde de hoje aqui com vocês, tá? Parabenizar o Jefferson pela iniciativa, né, do projeto Territórios Científicos, brilhante iniciativa do projeto, Jefferson, muito obrigada, tá? Colaborando muito, e a professora disse também, pela gentileza de ter aceitado esse convite. Mais uma vez, professora, quero externar, em nome do Jefferson e da professora Wanda, nossos agradecimentos, certo? E agora, passando à pergunta específica, muito esclarecedora a sua resposta no que diz respeito à questão do que seriam os processos geomorfológicos, e aí a senhora elucidou, assim, de uma forma brilhante, de forma sintética também, colocando, né, que os processos morfogenéticos, os processos geomorfológicos, são todos os processos relacionados à construção e transformação da paisagem, isso incluindo tanto os naturais como aqueles relacionados à ação social, né? Então, achei isso fantástico, porque você faz um link muito grande entre o que é a ação social, ou seja, a ação do homem sobre essa paisagem, aliada aos processos naturais, tá? E aí, diante desse, já que você apresentou essa definição, eu pergunto para a senhora, professora, é possível apresentar uma sistematização desses processos geomorfológicos? Ok, Cláudia, muito obrigada. Então, eu acho que eu sigo pela mesma linha e vocês vão perceber que sempre que eu falar de relevo, de paisagem natural ou de natureza, vai estar imbricado em todas as minhas respostas, possivelmente, a dimensão social. Então, para responder a tua questão de sistematização, eu diria assim, do ponto de vista da construção geomorfológica, nós temos várias classificações, né, que sistematizam os processos geomorfológicos sobre os mais diferentes critérios que estão aí no contexto da geomorfologia. Então, por exemplo, nós temos sistematizações ou classificações relativas a processos geomorfológicos com base nos critérios da dinâmica interna, por exemplo, né? Ou da dinâmica externa, aqueles que mais a gente, digamos assim, trabalha mais diretamente, às vezes, em sala de aula, como processos geomorfológicos, que está associado aos agentes, né? À água, ao vento, ao gelo. Agora, nós temos classificações também que sistematizam processos considerando a força da gravidade. Então, aquelas classificações que resultam na compreensão das diferentes dinâmicas de massa, né? Dos movimentos de massa. E há também classificações, né, que consideram a intensidade dos processos, considerando a dimensão do tempo, a escala de tempo. Então, processos de tempo longo, processos de tempo médio, processos de tempo curto. Tudo isso são sistematizações, digamos, sobre processos geomorfológicos, sobre diferentes dimensões, né? E que são válidas e que nós utilizamos de acordo com o nosso objetivo específico. Agora, eu gostaria de fazer uma referência e levar a discussão para a ampliação dessas classificações, né? Principalmente pelo aquilo que eu já falei, pela discussão atual em torno do antropoceno, que, diante das intervenções humanas ou sociais, impõe, do meu ponto de vista, novas classificações. Não só do meu ponto de vista, porque elas já existem, né? Tanto no âmbito internacional, mas eu vou fazer referência aqui ao âmbito nacional, né? Que é a compreensão desses processos
na perspectiva do antropoceno, e que já existem e foram elaboradas originalmente no Brasil, com a contribuição significativa do Oliveira, Manuel Oliveira, e do Peloja, por exemplo, entre tantos outros que seguiram e seguem essa temática, né? E aí, falando em processos, o que eu gostaria também de colocar é que, para além dessa necessidade de nós pensarmos as classificações, né, de forma mais abrangente, ainda que cada classificação vai me direcionar para uma perspectiva analítica, né, o que eu gostaria de colocar é que estudar processos geomorfológicos, da minha experiência, implica mais do que classificá-los, porque quando nós estamos fazendo a pesquisa e desejamos interpretar um relevo ou uma determinada paisagem, é um complexo de processos que se articulam no movimento ou na dinâmica da paisagem. Portanto, nós vamos ter processos dos mais variados tipos, dependendo do nosso objeto, em conexão, né? Então, eu penso que as classificações podem servir para as duas coisas. De um lado, para um aprendizado didático, digamos, da geomorfologia, né? E de outro, para aqueles pesquisadores que efetivamente centrarem seu objeto na elaboração de classificações. Da minha experiência, eu acho que quem constrói ou busca a construção de um objeto que seja o relevo ou a paisagem, na perspectiva de entendê-lo e interpretá-lo, é um conjunto de processos, uma conexão de processos trabalhados em articulação é que vão permitir a compreensão, seja do relevo, seja da paisagem. Acho que é isso. Jefferson. Professora, quais os principais processos geomorfológicos responsáveis pela evolução da paisagem em ambiente tropical, como é a maioria do território brasileiro? Pois então, como eu acabei de dizer, eu não saberia te dizer qual seriam os principais processos, embora didaticamente a gente poderia dizer, mas eu prefiro dizer o seguinte, que seja no âmbito tropical ou fora do âmbito tropical, em outras zonalidades climáticas, eu penso que a dinâmica da natureza, o estudo das paisagens, ou mesmo da geomorfologia, eles têm que serem compreendidos como um conjunto de processos, né, que se articulam na modificação do relevo da natureza ou da paisagem. E nesse sentido, eu retomo um clássico da geomorfologia de origem francesa, hoje não tão falado ou lembrado, que é o Chollet, não é o Chorley, é o Chollet, em que lá nos anos de 1953 ele já falava dos sistemas de erosão. Então, é nesse sentido que eu gostaria de frisar. Eu acho que, mais do que a gente considerar que exista uma determinada zonalidade, um processo que seja o principal, o importante é a gente compreender, conforme falou Chollet, é um clássico em sistemas de erosão, ou um complexo erosivo, né? Porque aí tu vai ter um conjunto significativo de processos que vão estar articulados, como eu já disse, e que vão ser necessários na investigação, dependendo do objeto de investigação que tu está construindo, né? Então, preferiria falar dessa importância de trabalhar o conjunto dos processos. E por que eu digo isso?
porque a gente sempre, quando trabalhou em geomorfologia, desde a nossa formação, eu acho que ainda persiste, ainda nas graduações isso, nós aprendemos uma geomorfologia também em separado, uma geomorfologia estrutural e uma geomorfologia climática, né? E essa concepção do Chollet que eu trago de sistemas de erosão, né, que vem de uma cultura alemã, né, trazida para a França, e depois, posteriormente, que Tricard difunde, é adotada no Brasil por Absaber, e que resulta nos domínios morfoclimáticos, ou, né, que é uma derivação, digamos, dos sistemas de erosão, ou dos sistemas de erosão associados à zonalidade climática. Agora, isto é uma dimensão da dinâmica processual, né? Que normalmente, quando a gente faz a opção por esse estudo, a gente não olha necessariamente para a dinâmica e para os processos estruturais, né? Mas, na realidade, nós sempre vamos ter associação dessas duas dimensões, né? Os processos de origem interna e todos os processos de origem interna num sistema complexo de transformação do relevo, né? Agora, trabalhar nessa dimensão, principalmente contemporaneamente, exige bastante tempo e exige, eu diria que até uma aproximação interdisciplinar, porque se torna muito difícil que a gente compreenda todos os processos conforme seria necessário para uma interpretação qualificada, né, do relevo. E a nossa tendência é a pressa na pesquisa, e na pressa a gente não tem assim o tempo necessário para a consolidação. E, dito isso, o que eu gosto de lembrar é que, no Brasil, o Adilson Delancey tem um texto clássico, quando ele constrói a filogênese da geomorfologia, e a partir desse texto é que, em língua portuguesa, a gente consegue compreender que há uma compreensão mais integrada dos processos, né? E, no caso dos processos tropicais, também, a partir dos estudos que vêm dessa cultura alemã, passando pela França e chegando ao Brasil ainda um tempo atrás, de trabalhar a conexão entre os processos, que, por sua vez, se associam à diversidade da natureza, seja a diversidade da forma associada à estrutura geológica, aos solos, à cobertura vegetal e, enfim, às condições climáticas. Então, eu não sei se te respondi, mas se é para responder mais objetivamente, eu diria que eu considero que a nossa tropicalidade ela terá que ser entendida como um conjunto, né, de processos em interação. Disse muito rica a sua análise. Eu trago, então, a sua preocupação, que é muito bem-vinda, sobre o papel da sociedade na produção da paisagem, na intervenção dos processos geomorfológicos, para lhe perguntar o seguinte: você acha que os processos geomorfológicos estão sofrendo alterações diante do atual quadro de mudanças climáticas? Pois é. Essa é uma outra questão, né, em relação ao quadro das mudanças. Eu diria o seguinte, Wanda, que se a gente considerar que a natureza não é estática e que houve
variabilidade e mudanças climáticas ao longo do tempo, sim, né? Uma mudança ou uma variabilidade climática vai promover transformação nos processos, com certeza, né? Eu não sei se quando tu me pergunta, tu queres colocar para mim uma questão que diz respeito às mudanças climáticas atuais, quer dizer, mudando o clima atual, haverá mudanças de processo. As mudanças climáticas produzidas pela sociedade atualmente, sim, essas que a gente associa ao aquecimento global e mudanças climáticas generalizadas de cunho antropogênico. Bom, a partir do referencial que eu coloco de que a natureza é dinâmica, que nós temos evidências do passado de variabilidade nos processos em função seja da variabilidade dos climas ou das mudanças climáticas em escala maior, nós podemos prever que o movimento da natureza, né, e o movimento do mundo, aqui associando a dimensão social, certamente, e promovendo mudanças globais, vai promover mudanças nos processos. Certamente vai mudar, vai promover. Eu trago um exemplo aqui que eu lembrei agora, por exemplo, o Sanches, que foi aluno de doutorado Roberto Verdun, trabalhou com climatologia aqui na região dos Areais, na perspectiva de fazer essa relação, se havia uma tendência de mudança, né? E se essas mudanças implicariam nos areais, que isso é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Eu sempre costumo responder o seguinte, bom, se tu me perguntar do passado em relação ao presente, eu digo que sim, houve mudança climática e houve interferência na formação dos areais, porque esse foi o meu objeto de estudo. Agora, a previsão do futuro, eu trago o exemplo do trabalho do Roberto Sanches, porque a partir do indicativo de que há uma maior umidificação em função da elevação das precipitações que eles observaram, e como, digamos que a dinâmica dos areais está muito associada a processos de ravina e vossorocamento, e como, na perspectiva das mudanças globais, as chuvas torrenciais são elementos muito presentes, então eles avaliam que é possível uma intensidade das chuvas torrenciais e, com isso, uma ampliação dos processos que levam à arenização. São estudos que estão sendo feitos que eu trago no sentido de exemplo para isso que todos nós sabemos, né? Agora, de maneira genérica, se tu tem no antropoceno grandes desmatamentos, uma série de questões, digamos, vinculadas a desmatamento, remoção de solo, mas todas essas questões vão derivar processos novos. Agora, em relação ao clima, é preciso ver o quanto dessas mudanças climáticas, nos modelos, né, por região, vão interferir numa cobertura vegetal, numa dinâmica pluvial, para que se possa prever quais seriam os processos possíveis, né? Mas, genericamente, partindo do pressuposto de que a Terra é dinâmica, certamente que teremos significativas modificações, né? Já tem muitos estudos em função da elevação do nível do mar em relação às áreas costeiras, né? São mudanças, né? Então, acho que é possível dizer que sim, ainda que precise, aí os jovens que estão me assistindo, muito estudo, né? Muita geomorfologia, muito trabalho a ser feito. Perfeito. Cláudia? Professora, pegando um pouco o gancho de sua fala ainda há pouco, quando você respondeu a respeito do mundo tropical, né, você deixou bem claro que há diversidade, né, dos processos da paisagem no mundo tropical.
E o Brasil, a gente sabe, né, um país de dimensões continentais, apresenta uma enorme diversidade, considerando essas 5 regiões, considerando aspectos da geologia, né, da pedologia, climática, hidrográfica, gestacional e também geomorfológica. Considerando a existência dessa diversidade, eu pergunto para você, você poderia fazer uma comparação entre esses processos geomorfológicos atuantes no sul e nordeste do Brasil? Aliás, professora, se também puder, eu gostaria que a senhora comentasse algo sobre o Piauí. Eu ficaria muito grata de ouvi-la. Tá bom. Tu queres que eu faça comentário em relação aos processos de arenização e desertificação? É isso? Os processos geomorfológicos nas 2 regiões, isso. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a minha experiência, né, de Nordeste, digamos, de início de investigação, ela é muito recente, né? E eu faço isso porque foi um projeto que eu tive na vida de conhecer o meu país, né? E, de certa forma, demorei um pouco, mas tive, desde 2012, uma experiência no Amazonas, né? Um trabalho que fizemos lá, que me deu uma possibilidade de conhecer um pouco a Amazônia. E com essa possibilidade de trabalhar em João Pessoa, eu estou adentrando um conhecimento sobre o semiárido, né? Claro que eu tive 3 orientandos da Paraíba no doutorado aqui na URGS, e com isso eu fiz muito campus com eles, então já tenho ido para o campo desde 2008, praticamente, que eu vou para os campos do Nordeste. E, especificamente no Piauí, tenho um orientando atual, que é o Iva Mauro, que trabalha em Gil Goiás, e que me levou a conhecer não só Gil Goiás, porque ele fez uma maratona comigo, ele me levou do sul ao norte do Piauí, circulando por tudo até o delta do Parnaíba. Então, quer dizer que, de um estado que foi um dos últimos que eu conheci, é um dos que eu talvez mais conheço, de tanto que eu andei por aquelas terras. Mas vamos lá para a explicação. Bom, acho que tem uma diferença fundamental que passa. Não, eu estou a arenização é de ambiente subtropical, né? Com condições de clima úmido, né? Em torno de 1.400 milímetros anuais, uma área com cobertura de campo, né? E uma atividade agrícola histórica que permanece ainda, que tenha transformações, que é a pecuária. A região de arenização é uma região de substrato da formação Botucatu, que é um depósito arenoso lá do Mesozoico, e que vem sofrendo retrabalhamento atual, né? Então, o substrato arenoso. A desertificação, até onde eu acompanhei com o Bartolomeu e agora trabalhando mais diretamente lá, é um processo que se dá, e eu vou falar, depois eu falo do Gil Goiás, mas eu vou falar especificamente do que eu conheço da Paraíba, né? É um processo que se desenvolve pegando substrato. É um substrato de rochas genericamente cristalinas, né? Portanto, o substrato é outro. O solo é outro, né? A cobertura vegetal é outra. E as condições climáticas é outra. E aí, nós temos o seguinte, a diferenciação. Se tu pegar do ponto de vista da paisagem, no sul, a dinâmica da arenização leva a ampliar a exposição daqueles arenitos inconsolidados, que são depósitos superficiais, basicamente, do Holoceno, e remover esse material e criar grandes áreas expostas de areia solta, ou areia, né, inconsolidada, que ela é inconsolidada, né? E que fica se removendo para todos os lados. No caso da desertificação, lá o que ocorre é o desmatamento da caatinga, há uma erosão significativa do solo, o solo praticamente fica, digamos,
é transportado para as várzeas, é muito comum ficar aqueles pavimentos detríticos que já existem, mas ficam mais expostos no semiárido. Então, é uma outra paisagem. E do ponto de vista da gênese, enquanto aqui no Rio Grande do Sul eu trabalhei com os areais de Quaraí e deduzo que a gênese é natural, né? Até pelos registros históricos, os areais no Rio Grande do Sul existem desde o século XIX, né? Registrado pelos os viajantes da época. E lá no Nordeste, a desertificação é associada, assim, a uma causa antrópica, uma causa antropogênica, né? Que é principalmente o uso associado à cultura do algodão, à atividade criatória dos caprinos. Então, é uma outra realidade, é diferente. Por isso que já escrevi, tem textos onde a gente escreve e faz essa distinção entre arenização e desertificação. E não só por isso, mas quando eu fiz o doutorado, especialmente em relação ao clima, né? Eu não considerei adequado, como não é, denominar o processo aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, de desertificação, porque o próprio conceito de desertificação define que essa dinâmica vai ocorrer só em ambientes áridos, semiáridos ou subúmidos, que não é o nosso caso aqui, né? E aí, por conta disso, eu entro com o João Bués, conheço o João Bués pela orientação que estou fazendo com o Iva Mauro, e também por ter conhecido a região. Gil Bués é uma outra história também, né? Porque Gil Bués, o material que dá suporte às malhadas, né, que é o que ele está estudando, são basicamente material síltico e argiloso. Então, o substrato, argiloso e síltico, com percentual de areia. Hoje conversava com ele sobre isso, numa orientação breve que estava por e-mail, que ele encontra 50% de areia naquele material. Mas como ele considera que Gil Bués, em função das condições climáticas, não poderiam ser denominadas um núcleo de desertificação, considerando esse critério, né? Ele tem escrito, já divulgado, mas está no cerne da sua tese, o entendimento desse processo como arenização. Tenho discutido com ele sobre o fato dele trabalhar com arenização, né, numa área onde o substrato não é necessariamente arenoso, mas ele busca uma compreensão ampliada, né, dessa dinâmica ou desse processo. E aí ele diz, e hoje conversando também com ele, até porque estava conversando outro dia sobre isso com um agrônomo da Embrapa do Rio de Janeiro, ele diz que a partir do processo de erosão e transporte, em muitas daquelas áreas, o que permanece, e de lógica, o que permanece são as areias, porque o material mais fino tende a ser erodido e levado pelo fluxo das águas em períodos de chuva, né? Porque lá tem as duas estações. Então, o que ele estaria chamando de arenização seriam, digamos, esses processos deposicionais aonde predomina a areia nas regiões de malhada. Por outro lado, do ponto de vista da gênese, né, por tudo que ele já levantou, pelo que eu observei, pelas entrevistas que fizemos, pelos registros históricos, as malhadas têm uma dimensão em Gil Bués que é regional, né, para além daquelas áreas de mineração de ouro que foram colocadas como sendo a causa das malhadas, e, portanto, as malhadas são uma paisagem que
se constrói a partir de uma dinâmica natural. Poderá ser intensificada pela atividade pastoril, que também se desenvolve ali, especial, né? E é muito forte a criação dos caprinos, mas na origem e pela extensão não seria a mineração, como muito foi escrito sobre a causa da constituição das malhadas em Gil Goiás. Não sei se te respondi, mas, enfim, esse é um processo em discussão. Eu estou aprendendo. Perfeito. Muito interessante trazer essa discussão para o Nordeste, da arenização no Nordeste. Será que eu poderia dizer isso? Disse. Olha, Wanda, sobre a arenização, tu estava fazendo referência do uso do conceito internacional. Eu diria que mais do que essa difusão internacional, o próprio Vamauro levantou isso, o uso por colegas da geografia e, para além da geografia, do conceito de arenização, ele vem se expandindo. Então, o próprio Vamauro faz um levantamento de todas as pesquisas feitas que usam o conceito de arenização, e esse conceito vem sendo usado pelos colegas. Só para citar os que eu lembro agora. Em São Paulo, no Mato Grosso, na Minas Gerais, se eu não me engano, na Bahia. No Nordeste, não tanto, porque as estruturas lá, né, são de origem extensivamente mais cristalinas, talvez, né? Mas o que me chamou mais atenção é que na própria Amazônia existem estudos onde ocorrem esses processos de arenização e estão sendo denominados com esse conceito, né? Explicados através desse conceito. Diante disso, só para esclarecer, me chamou a atenção a razão, e lendo esses trabalhos e verificando as áreas, e eu já escrevi sobre isso, eu fui perceber que é muito grande a associação dos processos que hoje os meus colegas, em Goiás, né, o Scopel trabalha com areais de arenização, os processos de arenização associados a solos arenosos que os nossos colegas da agronomia, ou quem trabalha com classificação de solo, denomina solos quartzarênicos órticos. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar e estudar sobre isso, e o que eu observo é que se houver um condicionante para o processo de arenização que possa ser trabalhado para além do Rio Grande do Sul, são os solos. Porque aqui eu tenho solos quartzarênicos e cobertura de campo. No Mato Grosso, eu tenho solos quartzarênicos e cobertura de cerrado. Em Goiás, eu tenho solos quartzarênicos e cerrado. E na Amazônia, eu tenho floresta amazônica e solos quartzarênicos. Entendeu? Então, no momento em que eu, por algum processo geomorfológico de âmbito natural, como no caso do Rio Grande do Sul, ou de âmbito antropogênico, como no caso de Goiás, com a cultura do açúcar, como no caso do Mato Grosso, como no caso da própria Amazônia, e que esses solos quartzarênicos fiquem expostos, a tendência é um processo que meus colegas estão assumindo como um processo de arenização. Muitíssimo interessante. Muito, muito, muito importante essa sua informação. Jefferson, eu lhe passo a palavra. Obrigado, professora. A gente está entrando no terceiro momento da entrevista, falando de temas mais gerais, puxando um pouco da nossa realidade atual, em que a ciência hoje está sofrendo tantos ataques, professora, principalmente nossa ciência geográfica hoje, a gente está tendo que voltar a discutir se a Terra é plana, né? Uhum. O formato da Terra. Então, qual a importância do estudo dos processos geomorfológicos para a sociedade e para a produção do conhecimento científico, principalmente nesse momento? A importância, né?
Isso. Então, eu sempre, quando tento responder essa pergunta, eu me retomo, digamos, a construção da geomorfologia. Até porque eu sou de uma geração que aprendeu e fez uma geomorfologia, construiu uma pesquisa geomorfológica um pouco diferenciada do que é feito hoje. E como é que eu compreendo a prática, né, de investigação geomorfológica, não na sua totalidade, mas em parte hoje? Ela demanda de uma necessidade contemporânea, de uma sociedade, de uma necessidade social atual. Há um tempo, né, e a geomorfologia surge com um objetivo de interpretar ou compreender a gênese do relevo. Então, para compreender a gênese do relevo, o processo de pesquisa se dava de forma diferente. Eu tinha que explicar qual era a origem das formas, né? Assim eu aprendi geomorfologia. Mas, contemporaneamente, diante das necessidades da sociedade atual, importa mais do que conhecer a gênese de uma forma, do ponto de vista utilitário da sociedade, né? Conhecer a dinâmica das formas, ou seja, quais os processos que estão atuando no presente, quais as transformações que eles promovem e como é que podemos, através do conhecimento científico, interferir nesses processos. Essa é a grande questão. O desejo de conhecer a funcionalidade do presente é com o desejo de interferir, né? E muitas vezes há necessidade de interferência. É só pensar nas situações de risco, né? Nos movimentos de massa, nos problemas sociais que decorrem, digamos, desses processos acelerados do presente. Então, diante disso, a demanda social é exatamente para isso. Quer dizer, é para compreender os processos, né? Como é que eles atuam, como é que eles funcionam individual ou de forma integrada, para que se possa fazer uma intervenção, para que se possa fazer um monitoramento, para que se possa fazer uma contenção, enfim, para que se possa fazer uma reconstituição, por exemplo, falando de paisagem, né? Então, eu vejo por essa ótica, essa transformação, de um lado, na análise geomorfológica, né, que enfatiza muito mais a morfodinâmica do que a morfogênese, né? Mas, ao mesmo tempo, respondendo a outra pergunta, eu diria que é fundamental, né? É fundamental, porque é preciso compreender essa dinâmica, como é que se dá essa funcionalidade, para fins, por exemplo, de gestão. Essa gestão pode ser para o bem e para o mal, né? E nós estamos vivendo uma situação muito séria de gestão para o mal. Mas o conhecimento científico é fundamental para dar suporte nesse sentido, né? E acho que os estudos geomorfológicos, embora eu siga uma outra perspectiva em geomorfologia, e talvez não tenha sido muito compreendida na comunidade acadêmica brasileira, eu acho os trabalhos feitos pelos colegas da geomorfologia fundamentais sobre essa perspectiva e sobre essa dimensão que eu coloco como o suporte científico e técnico que é dado para fins de gestão. Acho que seria por aí uma resposta breve. Muito positivo ouvir a professora disse falar da importância da geomorfologia e dos processos geomorfológicos. Isso faz a gente crescer em autoestima, em necessidade de responder às demandas. Eu aproveito... É isso mesmo, é isso mesmo. É. Eu lhe pergunto, então, já que a gente sente essa importância da geomorfologia, eu gostaria de lhe
colocar o seguinte: quais seriam as principais dificuldades enfrentadas para a produção do conhecimento na geomorfologia, mais especificamente na temática processos geomorfológicos e evolução da paisagem? Wanda, eu diria, até trazendo a questão que o Jefferson colocou antes, que eu vejo contemporaneamente como a maior dificuldade, né, é de fazer pesquisa, e fazer pesquisa séria, é a dificuldade financeira, né? Acho que é um dos elementos. Acho que estudar processos hoje, diante das dificuldades financeiras por os quais passa a ciência, né, brasileira, é de se pensar. Por quê? Porque estudar processos implica em campo, claro, né? Mas isso implica em medições, implica em laboratório, implica em construção de experimentos, seja para campo ou análises laboratoriais cada vez mais caras, né? Cada vez mais sofisticadas, o que não corresponde mais à geomorfologia que eu aprendi, que os clássicos geomorfólogos brasileiros fizeram, e é uma geomorfologia de grande valor, mas cada vez mais se exige, nos estudos de processos, recursos mais sofisticados, né? Laboratórios mais equipados, trabalhos de campo e coleta de material também mais específicos, né? Então, isso implica em condições financeiras e me parece que essa é a grande dificuldade, né? Os geomorfólogos no Brasil e internacionalmente hoje lidam muito com as datações, né? Se utilizam muito de análise de fitólitos, de análise polímica, de análise enfim, tantas análises de solo. Então, tantas coisas que exigem laboratório, exigem financiamento. Então, acho que essa, para mim, é uma grande dificuldade, trabalhar com processo. A outra, e de maneira ampla, com geomorfologia, porque ninguém trabalha com processo desassociado, né? E a outra questão que eu queria chamar a atenção é o tempo. Nós vivemos contemporaneamente num fazer científico que é extremamente acelerado. E com essa aceleração do tempo, eu acho muito difícil trabalhar com processos. Por quê? Porque até onde eu aprendi, vocês que são jovens podem me dizer se mudou, mas quando se estuda processos, eu preciso observar esses processos ou experimentar esses processos ao longo de um determinado período. E esse período, muitas vezes, é no mínimo um ano, para, dentro das nossas condições de tropicalidade e de variabilidade climática, saber como os processos atuam, por exemplo, em 4 ou 5 meses de período mais seco e 4, 5, dependendo da região, climas mais úmidos, mais chuvosos. Então, o que eu quero dizer com isso é que é preciso tempo para estudar processo. E o mínimo, voltando à questão da tropicalidade, em ambientes tropicais e em outros ambientes, certamente, né, precisa também de uma temporalidade mínima, é um ano. Né? E aí, a não ser que vai fazer manipulação em laboratório desses processos, né? Não é a observação e a medição em campo, a não ser que tu vai fazer algum experimento laboratorial, tu pode fazer em menos tempo, mas aí vem a implicação do custo, né? Então, acho que essas seriam, assim, de momento, as grandes dificuldades, e que essa pesquisa apressada que a gente faz hoje, em função da demanda de produção, dificulta. Com certeza. Cláudia, a palavra é sua. Professora disse, diante desse fascinante e relevante, né, ramo do conhecimento que é a geomorfologia, tá? E considerando, né, esse momento que vivemos de constante negação da ciência
eu pergunto para você, o que você aconselharia para um pesquisador iniciante nesse campo? Bom, eu diria o seguinte, é difícil, digamos, eu responder essa pergunta, né, de aconselhamento, porque eu acho que cada pesquisa é uma pesquisa e tudo depende das condições objetivas que temos para pesquisar. Então, e essas condições são variáveis de pesquisador para pesquisador. Agora, se é para aconselhar, né, o que eu indicaria, né, para os jovens? Que quando iniciamos um processo de pesquisa, nós precisamos ter muito claramente o que desejamos fazer, ou seja, aquilo que se diz quando se constrói o conhecimento. Nós temos que construir claramente a nossa questão inicial sobre o que se deseja desvendar. E aí, nós temos que perseguir essa questão sabendo que as descobertas são graduais e que em cada etapa nós teremos algumas respostas, mas não todas. E que, por isso, a pesquisa é contínua e tem que ser persistente, né? Porque a explicação que nós construímos num dado momento, ela se constitui uma explicação, mas no bojo dessa explicação sempre vem outras questões que precisam ser também resolvidas. O que eu quero dizer é que a pesquisa exige tempo, análise e reflexão. Portanto, ela implica em muito estudo. Sobretudo, eu diria que nós devemos estar abertos ao diálogo com pesquisadores de outras áreas do conhecimento. Eu acho que, para mim, isso é cada vez mais importante. Por quê? Nós estamos cada vez nos especializando mais, mas o conhecimento é cada vez mais complexo. Então, esse diálogo interdisciplinar é fundamental, porque a especialização pode ser necessária, e ainda é, mas não responde por essa complexidade da qual eu falava, né? E aí, se nós quisermos adentrar nas concepções mais atuais, como eu falei, uma vez que vivemos sobre paisagens alteradas socialmente, ou geomorfologicamente, relevos alterados, relevos construídos socialmente, essa articulação deverá ser bem mais ampla, né? Inclusive, e, claro, com as ciências sociais. Portanto, do meu ponto de vista, a pesquisa exige curiosidade, iniciativa, ousadia, criticidade, autonomia e persistência. E aí, para encerrar essa questão, eu diria assim, ó, a pesquisa sempre assusta os jovens, né? Principalmente os jovens, né? Porque as pessoas de idade como eu, que agora estão além de idade, não é mais terceira idade, é idade de risco, né? O que acontece? A gente já passou por tudo isso e já não tem tanto medo assim, né? Mas eu queria terminar com uma fala do Pablo Neruda, né? Ou uma escrita que se atribui a ele, que ele diz o seguinte: sempre faço o que não consigo fazer para aprender o que não sei. E aí pesquisa é isso, é buscar saber sobre o que não sabemos. Embora, dito de outra forma, há quem diga que ninguém pesquisa o que não sabe. É correto também, porque para construir um objeto de pesquisa, a gente precisa ter um conhecimento prévio daquilo que vai pesquisar. As referências, ou o que nós chamamos de hipóteses, né? Agora, o processo de pesquisa pode desconstruir uma hipótese, e isso é tão válido quanto a sua confirmação. Então, pesquisa é isso, mãos à obra, criatividade, ousadia e crítica. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada, professora Dirce, por essa entrevista tão rica, tão fantástica em termos de posturas de pesquisadora e cidadã. Foi muito agradável passar essa hora e 20 minutos conversando com você. Eu agradeço. Foi rápido. Nossa. Eu sei, eu estou brincando com você. É a média, Dirce. Nós estamos na nossa quarta entrevista. E essa tem sido mais ou menos a média do tempo levado para os colegas discorrerem sobre o que eles imaginam que possa ser as respostas adequadas para as perguntas que os nossos entrevistadores estão encaminhando. E agora eu agradeço a professora Cláudia e o Jefferson também, e gostaria de lhe perguntar, se você concorda em que a gente abra perguntas para o público. Sim, tranquilamente. Tá ótimo. Então, o tempo aí é com vocês, o controle, mas eu posso responder, sim, questões. Perfeito. Jefferson, você pode gerenciar essa parte? Posso, sem problema, professora. Professora Dirce, eu vou colocar na tela as perguntas, tá bem? Sim. A primeira é do professor Jorge Marques. Primeiro, ele parabeniza pela palestra e diz que Bertrand considera que o uso da paisagem é associado à geomorfologia. No entanto, são coisas diferentes, porém interligadas. Sendo assim, o que seria conceito de paisagem geomorfológica para você? Jorge, quando eu me refiro à paisagem, realmente eu não faço esse atrelamento com paisagem geomorfológica. Eu costumo, e cada vez mais, não adjetivar, né, o paisagem geomorfológica, geomorfologia, isto ou aquilo. Então, geomorfologia, do meu ponto de vista, é um campo do conhecimento que tem como objeto específico, que é trabalhar, buscar interpretar e estudar a dinâmica do relevo. Nesse sentido, ele reduz, digamos, trabalha com a natureza, mas reduz a um constituinte da natureza, que é a forma da superfície, né? Agora, quando eu me refiro à paisagem, eu me refiro a um conjunto de elementos em articulação, né? Isso, para mim, é a perspectiva de pensar a paisagem da forma mais abstrata. Quando nós pensamos em paisagem, é sempre um conjunto de elementos em interação. Esse conjunto pode ser, se eu abstrair o social, pode ser só o conjunto dos elementos naturais. Daí porque nós falamos em paisagem natural, falávamos mais no passado e ainda falamos, né? Mas podem ser paisagens culturais. E aí, não vou adentrar aqui, porque não é o caso, mas o conceito de paisagem, ele é polissêmico hoje na geografia, né? Então, nós vamos ter paisagens, desde paisagens naturais, passando por paisagens culturais, até as metapaisagens, que são chamadas paisagens expressas na literatura, na música e assim por diante. Então, hoje, trabalhar com paisagem é extremamente complexo, porque cada campo do conhecimento, cada especificidade do olhar, pensa a paisagem de um jeito. Para terminar, para mim, relevo é uma coisa, geomorfologia trabalha com uma coisa, com uma questão, e quando eu trabalho com a paisagem, existem perspectivas geomorfológicas de paisagem, no meu entendimento, ele está ultrapassando a dimensão relevo da natureza. Ele está trabalhando em conexão. A próxima pergunta, professora, é do professor Márcio Balbino Cavalcante. Ele pergunta como podemos abordar a paisagem no mapeamento geomorfológico. Pois é. Pois aí, Márcio, eu acho que é praticamente o que eu conversei com o Jorge antes, responderia a tua pergunta. Eu acho que quando eu faço mapeamento geomorfológico,
eu faço mapeamento geomorfológico. Você me desculpa, mas é muito direta, né? Faço mapeamento geomorfológico. Eu não faço mapeamento de paisagem. Porque quando eu faço mapeamento geomorfológico, eu pretendo expressar as formas de relevo, né? Agora, mapear a paisagem, para mim, é extremamente complexo, porque, do ponto de vista de um mapa dimensional, é difícil mapear paisagem. Eu vou te dar um exemplo com a experiência que eu tive, inclusive, em João Pessoa. Se eu fizer um mapa da paisagem, normalmente eu vou ter o mapa das unidades de cobertura vegetal. Então, Caatinga, Floresta Amazônica. Então, a paisagem semiárida, são formas de representação. O ano passado eu fiz um trabalho interdisciplinar, inclusive sobre a Chapada do Araripe, com os colegas aí da Paraíba, do grupo do Bartolomeu, e percebi, fazendo o trabalho, pelas escolhas que nós fizemos, que para representar e analisar uma paisagem mais adequado, eu achei mais adequado e interessante, pensando no mapa, é trabalhar com transectos, né? Porque no transecto tu pode associar desde a geologia, aos solos, à cobertura vegetal, aos processos, e estabelecer como é que se dão as conexões entre esses elementos. Não sei se fui clara, mas o que no momento me ocorreu. A próxima questão é da professora Lucimar Marques da Costa. Professora Dirce, esse conjunto de processos que formam a paisagem pode ser traduzido como a integração apontada por Bertrand como sistema GTP, Sistema Território-Paisagem. O que você pode dizer dessa relação, integração? Bom, o Bertrand, quando trabalhou lá no início, né, nos anos 68, quando ele escreve o primeiro texto, ele vai trabalhar a paisagem, né? E a paisagem ele vai trabalhar como sendo o biótipo, o abiótico e as ações humanas. Isto tudo, naquela época, incluía-se na paisagem de Bertrand, né? Ele muda a sua construção de estudo de paisagem de lá para cá, e aí ele cria esse sistema, né? Tríplice, porque ele passa a admitir que, para compreender uma paisagem, a paisagem é a expressão dessas três dimensões, né? E aí, no caso, o que era geossistema com ação antrópica se transforma só na dimensão ecológica ou natural, né? E depois ele introduz a dimensão, o T, que é o território, para expressar o quanto essa paisagem, ao fazer uma análise, o quanto nós deveríamos considerar essa paisagem natural como uma intervenção, né, que diz respeito a um processo, se está vinculado ao território, vinculado ao uso, apropriação de recursos, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele introduz uma terceira dimensão, que é a dimensão da cultura. Então, ele diz que, para além essa apropriação e esse uso da dimensão ecológica, que seria o geossistema, né, no passado, e agora seria uma das dimensões, ele, ao ser apropriado por uma determinada sociedade, imprime-se também aí uma dimensão da cultura. Então, o que ele faz? Ele traz, num texto que ele usa, ele inclusive fala, ele resgata da necessidade, o princípio da complexidade, e ele inclui essas três dimensões de análise geográfica para construir essa nova abordagem dele, esse novo sistema aí, tríplice dele, né? Então, é diferente do Bertrand do passado, mas não é mais paisagem natural, é uma paisagem
como ele próprio diz, complexa. Acho que deu, né? Está me ouvindo? Alô? Estamos lhe ouvindo, sim, sem problemas. Tá. Ficou um silêncio, pronto. Estamos todos atentos à sua fala. A próxima pergunta, professora, é de Danilo Magalhães. Ele diz: a discussão sobre a arenização em áreas úmidas tropicais e semiáridas aponta para uma revisão do conceito ou para a conceituação de um novo processo? Pois então, Danilo, eis a questão, né? Eu acho que a ciência se constrói dessa forma, né? Ou os novos estudos poderão, né, levar a uma revisão do conceito, poderão, digamos, corroborar o conceito, ou até poderão, nessas outras áreas, negar o conceito, né? Assim se faz a construção do conhecimento. Da minha experiência, eu tenho colegas que utilizam o conceito já de forma diferente. Tratam de organização, mas incorporando dimensões ou elementos nesse conceito com as quais eu não trabalhei. Isso mostra que o conceito é datado, o conceito é contextualizado e ele certamente vai sendo reconstruído ao longo do tempo, né? Certíssimo. Disse, tem uma pergunta da Maria Del Rosário Botino Bernardi. Ela está no Uruguai. Eu vou ler aqui com meu espanhol precário. Ela diz: la arenização ao sudoeste de Rio Grande do Sul se deve ao sobrepastoreio, ou seja, ao poblamento de los campos com mais ganados de los que se pode ter. Muy bien, María de Rosário. Tudo bem? Então, compreende-se em português, não? Acho que sim, acho que sim. Acho que ela entende português porque ela assiste toda a sua palestra, toda a sua entrevista. Bom, então vamos lá. A questão da arenização diz respeito ao seguinte: como eu falava antes, no caso do. Estou desligando o negócio. No caso do Rio Grande do Sul, pelos estudos que eu fiz, ela não tem vínculo, necessariamente, não tem vínculo com o pastoreio. Ela tem vínculo, ela tem uma dimensão natural, né? Ainda que aquela região que eu estudei seja historicamente vinculada ao pastoreio, os estudos que eu fiz não demonstraram que tenha sido o pastoreio a causa desse processo. Primeiro, porque os registros desse processo de arenização no sul do Rio Grande do Sul, ali na fronteira, tu és do Uruguai, na fronteira com o Uruguai, ali com Artigas, e em Artigas também, né, no município de Artigas também tem esse processo, né, de arenização. É a continuidade no Uruguai esse processo. Em Artigas eu não estudei, porque implicava numa questão de solicitação de licença internacional na época. Então, mas é praticamente o mesmo processo, é continuidade. Não tem vínculo, no caso do Rio Grande do Sul, com esse superpastoreio, e pelas seguintes evidências. Os naturalistas, já no século XVIII, quando percorreram o Rio Grande do Sul, já descreveram a presença desses areais, né? Aquela região ali que faz fronteira com o Uruguai, ela teve a distribuição das sesmarias exatamente no período das guerras cisplatinas, no início do século XIX. Os portugueses receberam cismarias, mas o gado que existia ali era um gado chucro e solto, porque nessa época não existia cerca.
E a cerca só vai ocorrer no Rio Grande do Sul nos anos de 1970, depois da Lei de Terras. Então, tudo isso faz, digamos assim, crer não é o caso, né? Mas tudo isso nos permite perceber que não é necessariamente o pisoteio do gado que tenha dado origem a essas feições. Por outro lado, o Belanca, que foi me orientando, que trabalhou na interface com a arqueologia, ele encontra, mas os arqueólogos já estavam estudando há mais tempo, né? Ele encontra artefatos de 3 fases de ocupação dos pampeanos e dos guaranis na região. Então, encontra flechas datadas de 12.000 anos, líticos, encontra molhadeira de pedra datada de 6.000 anos e encontra fragmentos de cerâmica de 3.000 anos. Em Cascalheiras, como uma boa geomorfóloga como eu descreveu, né, nos areais. Nesse trabalho, ele faz uma articulação, por exemplo, com as evidências do Holoceno, de período de maior ou menor umidade, e vai concluir que os pampeanos, né, os charruas e os minuanos, coabitaram com esses areais. Então, nessa região, eles não têm absolutamente nada a ver com o pastoreio. No Rio Grande do Sul, a tese inicial é de que era a expansão do soja, que foi uma grande intensificadora desse processo, mas na região mais aqui da Depressão Central, em contato com o Planalto, que é Alegrete, Maçambará, São Francisco de Assis, entre outras cidades. Não sei se deu para compreender. Disse, a Rafael Doura pergunta, coloca a seguinte questão: poderias falar um pouco sobre a relação que a unidade geomorfológica Cuesta do Raedo tem com os areais da região sudoeste do nosso querido estado, Rio Grande do Sul? Ô, Gaúcha, e aí, é o seguinte, pela fotografia tu anda lá pelo Pampa, né? Mas, assim, tu tens ideia do que seja a Cuesta do Aedo, né? Então, os areais de Quaraí, eles estão localizados no reverso da cuesta. Esse reverso dessa cuesta que vai desde o Ibicuí até o Rio Negro, no Uruguai, quer dizer, é uma grande extensão, uma cuesta regional, ela é praticamente recoberta de basalto, da formação Serra Geral, com algumas janelas do Botucatu ou no Uruguai do arenito Taquarembó. Então, ali é onde ocorre os areais de Quaraí, é no reverso da Cuesta do Aedo, aonde nós temos uma grande, entre aspas, janela de formação do Botucatu aflorando, e sobre esse Botucatu, 2 pacotes sedimentares sobrepostos. Um mais abaixo, que é a chamada unidade A, que eu chamei, que é flúvio lacustre, sobreposto um depósito arenoso, que é a unidade B, que é onde vai ocorrer os areais, que é um depósito eólico, que indicaria um clima mais seco de um passado recente e do médio Holoceno. Agora, se tu for mais para o norte, lá para a região da Alegrete, São Francisco, Manaubena, já não estamos mais sobre a Cuesta do Aedo, mas sobre a Depressão Central em contato com a escarpa do Planalto. Ok. Jefferson, você tem ainda alguma questão? Tenho mais uma última inscrita, antes de finalizar, já que já está
já está no adiantado da hora, né? Jorge Salles, na questão das queimadas ocorrendo na Amazônia e que acarretam na modificação da paisagem e da geomorfologia da região, como podemos abordar metodologias que abrangem o estudo dessa dinâmica entre as ações sociais e a natureza? Tem vários caminhos, Jorge, né, de abordar essa relação aí, como se fala, da natureza e da sociedade. Tem os caminhos que em geral, se baseiam, por exemplo, no conceito de paisagem. Penso que, a partir do deciframento da dinâmica de uma paisagem, por que da paisagem? Porque, como eu disse, ela envolve o conjunto, né, dos elementos naturais e antrópicos que caracterizam a materialidade em determinado lugar. A partir dessa construção, é possível fazer uma análise integrativa e que, ao mesmo tempo, permite mostrar, como diz o professor Carlos Augusto, as derivações ou, como eu te falo, as transfigurações da natureza. Agora, o que é mais amplamente utilizado pelos geógrafos brasileiros e do mundo, né, do ponto de vista das análises integradas, é o método sistêmico, né? Então, o método sistêmico é um método que permite fazer essas articulações. Então, não vamos discutir sobre o método sistêmico. Aqui, eu sigo uma outra perspectiva, que eu considero que seja mais clássica, né? A velha geografia de usar o princípio básico da geografia, que é de estabelecer as conexões entre os constituintes do objeto que eu estou estudando, mas tenho colegas que me dizem que eu sou sistêmica. Então, eu diria que trago uma outra perspectiva, que é a importância, por exemplo, no estudo da paisagem. Eu trabalhei na tese com paisagem, a concepção de paisagem natural, mas no movimento histórico, né? Para mim é fundamental compreender os processos na perspectiva histórica, sejam eles naturais ou na articulação com a sociedade. Agora, o meu caminho foi outro. Eu trabalho a natureza enquanto paisagem e depois, quando eu vou trabalhar a dimensão social, eu faço uma análise para avaliar o quanto, no caso do meu estudo da formação econômica, na formação econômico-social do Brasil, se deu esse processo de apropriação daquela região sudoeste do Rio Grande do Sul e como é que o trabalho, ao longo do tempo, transformou essa região. Mas seriam possibilidades, né? Não sei se eu respondi. Certíssimo. Estão chegando mais perguntas, mas, infelizmente, nós definimos um teto de 30 minutos para as perguntas, porque essa entrevista vai ser transcrita na forma de capítulo, então a gente não tem condições de se estender muito nas perguntas, porque elas vão acabar tomando o espaço da entrevista. E é um trabalho muito grande fazer a transcrição para cada capítulo, já que são 12. E nós definimos um ponto, exatamente, um intervalo de 30 minutos para as perguntas. Mas eu tenho certeza que a professora disse, acessível como ela pode ter outros momentos para responder as questões da Carla Juscelia e acho que foi a Carla. Tem mais alguém ou só a Carla Juscelia, Jefferson? Estou vendo a Lidiane. Carla Juscelia e Lidiane Perbelim. Vamos deixar essas duas fazer as perguntas, Jefferson. E a gente encerra aí. Você concorda, Disse? Concordo. Pode fazer eu responder, ou também, se elas quiserem me mandar por e-mail, eu conversar, mas eu acho que se vocês têm 5 minutinhos, a gente resolve agora. Vamos fazer 5 minutinhos. Vamos fazer, Jefferson?
Então, você pode colocar a pergunta da Lidiane ou eu leio? Eu leio. Pronto, A já tô Lidiane colocando. Perbelin diz: professora, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a relação da geomorfologia com a delimitação das unidades de paisagem. Lidiane, aí eu acho que é uma questão colocada que é importante. Vou puxar um pouco a brasa para a geomorfologia, né? Eu acho que a geomorfologia e os compartimentos de relevo normalmente são constituintes fundamentais na delimitação das unidades de paisagem, né? É claro que tu tem que associar os outros elementos, cobertura vegetal, né? Solos, mas a geomorfologia, a altimetria, né? A declividade, as rupturas de relevo são fundamentais num mapeamento de paisagens. Jefferson, você coloca a última? Pronto, já está na tela. Carla Juscelia. A professora disse, como sempre, brilhante suas palavras e reflexões, obrigada. E tenho muito interesse pela questão do ensino de geomorfologia e gostaria de saber da professora o seguinte: considerando a concepção de processos geomorfológicos, o entendimento a partir das classificações, como citado pela professora, como você percebe o entendimento dessas abordagens pelos graduandos de hoje? Pela experiência docente, como avalia essa construção e entendimento conceitual pelos estudantes? Então, Carla, eu, como foi dito no início, eu estou aposentada, né, da URGS desde 2012 e eu estou aposentada da geomorfologia já desde do período em que dois colegas mais jovens, a Nina e o Roberto, chegaram ao departamento e eu repassei para eles a geomorfologia e me dediquei na graduação e na pós-graduação à epistemologia da geografia, ainda que eu continuasse sempre fazendo a pesquisa no campo da geomorfologia e outros caminhos que segui. Então, é difícil de eu te dizer atualmente como é que estaria, né, o estudo dessas classificações em relação à formação. Agora, eu diria o seguinte, da minha experiência enquanto professora de geomorfologia, eu nunca trabalhei com as classificações, né? Sim, mas a minha ênfase quando eu ensinava geomorfologia era muito centrada na seguinte compreensão: estudar a natureza não é estática, a natureza é dinâmica, a natureza está em movimento, né? E nós, ao fazer a pesquisa, interpretamos a natureza e construímos, como qualquer um outro campo do conhecimento, teorias de explicação sobre. E, no caso de morfologia, a morfologia tem muitas teorias de explicação sobre a origem e a dinâmica do relevo. E eu acho que isso é importante que os alunos saibam, que são teorias de explicação, né? E que, portanto, podem ser corroboradas ou podem ser falseadas. Mas não é a natureza em si que é assim, são as teorias que nós ensinamos. E aí eu centrei sempre as minhas aulas a partir das teorias. Então, o que eu fazia, por exemplo? Tendo uma forma de relevo, né, eu mostrava, trabalhava com os alunos, como uma mesma forma de relevo pode ser nominada ou interpretada de forma diferente conforme a teoria geomorfológica. Por exemplo, os meandros, pela teoria do Davis e a teoria do equilíbrio dinâmico. São interpretações da gênese de meandros completamente diferentes. Então, para que os alunos entendessem que produzir conhecimento, fazer ciência, é uma interpretação da realidade, né? E por isso eu nunca trabalhava com as classificações dessa forma. Por exemplo, por que eu chamo... Qual é a base para que eu olhe o relevo e chame de cuesta, né? Tem um referencial estrutural que me diz que me define aquele relevo como cuesta. Agora, sob outra perspectiva, aquele relevo pode ser ter uma outra nominação. Não sei se eu fui clara, mas
é um pouco por aí que eu trabalhava em geomorfologia. Chegamos, então, ao fim da nossa entrevista com a professora Dirce. Dirce, muitíssimo obrigada pelas suas belíssimas reflexões sobre a geomorfologia, processos geomorfológicos, produção do conhecimento, que nos fará ficar pensando para além dessa 1h30, 2 horas que nós estivemos juntos, porque são pontos fundamentais que você colocou de pensamento que a gente vai com certeza maturar mais adiante ainda, vai encontrar as suas reflexões mais adiante na nossa produção. Eu lhe agradeço bastante, agradeço a grande contribuição da professora Cláudia, que enriqueceu muitíssimo o debate, foi muito importante as colocações que foram feitas, o Jefferson, fundamental nesse processo de produção dessas atividades. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, se você é a última para encerrar, deixo o meu abraço, agradeço ao público as perguntas que foram feitas, um abraço para todos, convido vocês a participarem da entrevista de amanhã, que será sobre geomorfologia estrutural, com o professor Rubson Pinheiro Maia, da Universidade Federal do Ceará. Serão entrevistadores o professor Hernani Cortez Lima, do mestrado acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu mesma e o Jefferson. Essa entrevista de amanhã terá início às 16 horas no mesmo canal do Facebook. Muito obrigada, meus amigos e amigas, um grande abraço, e Cláudia, eu passo a palavra para você. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a você, professora Wanda, tá? Agradecer mais uma vez ao Jefferson, né? E dizer para a professora Dirce que eu estou assim... sou fã dela, do trabalho dela, né? E aprendi muito, professora, na verdade foi assim, fantástico, tá? Então, minhas palavras finais são só de agradecimento, tá? E, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Querida, obrigada. Jefferson. Professora, faço minhas as palavras da professora Cláudia. Foi um prazer, foi uma tarde enriquecedora, que você não sabe o quanto, né? Você nem imagina o quanto, para um iniciante no mundo da geografia, praticamente. Agora que eu saí do mestrado, então tenho muito a aprender. E essa 1h30 para mim foi praticamente uma disciplina inteira. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Espero que o livro, quando ficar pronto, gere interesse de todos vocês. Eu acho que vai ser enriquecedor, né? Assim como a professora disse, tem outros grandes nomes, né, que vêm engrandecer muito esse material. E amanhã, todos convidados para, de novo, na nossa fanpage e no site da Sertão Cult, acompanhar a entrevista com o professor Rubson. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada. Dirce, a palavra é sua. Então, vamos para os finalmente. Eu quero agradecer a Wanda, a Cláudia e o Jefferson por terem elaborado essa entrevista e me permitido conversar com vocês, né? E com esse grupo grande que eu estou vendo aqui no chat de pessoas participando. Então, agradeço a vocês três, agradeço também ao grupo que está presente, mandando perguntas e considerações sobre a fala. Dizer que, para mim, foi muito bom, é muito agradável, principalmente nesses momentos de confinamento, né? Ainda que virtual, a gente possa se ver e conversar, e especialmente com os jovens. E parabenizar a Wanda e o Jefferson e a Cláudia por essa iniciativa. Eu acho que essa iniciativa vai ser muito boa, interessante, enriquecedora, porque vai resgatar a diversidade do pensamento geomorfológico brasileiro, né? E isso é muito importante. Então, muito obrigado, um abraço para todos os que estão me ouvindo, para vocês três que me entrevistaram. É um prazer tê-los visto, conversado, e até uma próxima oportunidade, esperançosamente que seja interpessoal. Um beijo grande e até uma próxima.
Muito obrigada, Disse. Você foi maravilhosa. Obrigadíssima por enriquecer nosso projeto. Um beijo grande. Parabéns a todos vocês que participaram desse. Disse, foram 145 pessoas que lhe ouviram hoje à tarde e que permaneceram nos debates, inclusive. Foi muito enriquecedor. Foi ótimo. Muito obrigada. Um grande abraço para todos. Não bota no livro, mas hoje nós não brigamos, tu viu? Depois de velha, ninguém faz mais isso, não, Disse. Tem mais briga, já acabou essa fase. Vale mais a pena. Nós já tivemos duas brigas, né? Já fomos. Depois de velha é só amor. Exatamente. Viva a idade de risco. É verdade. Viva! Um abraço, meus amigos e amigas. Obrigada, Disse, querida. Beijo. Então, vamos desligando. Tchau. Tá bom. Tchau. Abraço Tudo bom para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Boa tarde a todos.